Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje, eu conversei com a Regina Arnes. Regina é presidente do Max Brasil, que é um movimento que reúne mulheres executivas e empreendedoras visando o desenvolvimento pessoal e profissional. O nosso papo tá simplesmente incrível. Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu vou falar com a Regina Arnes, uma pessoa que eu admito que é uma inspiração para mim, é alguém que me ajudou bastante desde que a gente se conheceu, e é um prazer muito, muito grande ter você aqui, Regina. Se apresente para quem não te conhece, e eu estou muito, muito feliz de fazer esse episódio com você. Obrigada, Fernanda, por estarmos juntas e parabéns pela sua iniciativa, porque podemos realmente aprender muito com tantas histórias que estão sendo aqui contadas a você. E podemos, inclusive, identificar alguns perfis em comum, né? Que, como nós estávamos falando de tantos trabalhos que aí existem, né, de pessoas que têm perfil empreendedor e o que elas nos trazem como aprendizado de um perfil comum de sucesso e outras tantas histórias a aprender. Então, o meu nome é Regina Arnes, eu venho de uma família de educadores, sou a sexta filha de 8 irmãos, somos 5 mulheres e 3 homens. Sou casada com Gilberto, com meu marido, há 38 anos, então é uma história feliz, de muitos aprendizados de forma conjunta. Sou mãe de 2 filhas, Fernanda e Andressa, sou sogra, né, do Anderson e do Leonardo, e tenho 2 lindos netos, Theo e o Arthur. Fiz uma carreira, comecei bastante jovem, numa carreira já universitária, pelo exemplo do meu pai, dos meus irmãos. Comecei a lecionar já com 25 anos, fui selecionada para atuar numa grande instituição de ensino aqui de Curitiba, e fui fazendo naturalmente uma carreira adaptativa, justamente pela maternidade e pelos exemplos que aqui me cercavam, né? Grandes exemplos que também sempre me inspiraram na minha trajetória de vida. Então, fui universitária, fui bancária, e naturalmente, durante a faculdade, foram surgindo trabalhos solicitados por empresas e acabei abrindo a minha consultoria, um empreendimento próprio, que já estou há 22 anos nesse trabalho, principalmente com foco na formação de líderes. Então, é uma trajetória na área da educação, Fernanda. Então, eu gosto de pessoas, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, gosto de interagir, e essa tem sido a minha vida, mas nunca desassocio, falando primeiro que eu sou mulher, mãe, esposa, né, professora, porque nós somos uma pessoa só. Uma pessoa só, o profissional é só mais um lado dessa pessoa, né? Que a gente é numa área, a gente é em todas, então tudo tá meio vinculado. Exatamente. Então, bom, eu sempre digo... Pode falar. Eu sempre digo, por onde você passar, deixa um bom carimbo, né? Porque você é uma pessoa única. Pode ser que você não esteja muito feliz naquele momento, naquela empresa, com aquele momento de vida profissional, mas sempre dê o seu melhor, porque você vai ser lembrado nessa história da sua vida que você estiver construindo. Com certeza. E a Lápidos, então, começou há 22 anos, é isso? Isso, há quase 20 anos atrás, mas desde a sua construção e pensar, já são mais de 20 anos. Né? Não foi fácil essa definição, nessa busca de, em determinado momento, criar sua própria empresa, porque sabe-se que isso exige um sonho grande,
para você não desistir. A gente sabe que a maioria dos negócios no Brasil, como um todo, muitas vezes a grande maioria fecha nos seus primeiros 2 anos. Então, o que você tem que estar muito presente é realmente qual é o seu sonho. E estar respaldado do conhecimento necessário para você ter a segurança que você está realmente dentro do negócio que você se propôs, porque os desafios serão inúmeros. Com certeza, em qualquer área. E se você pudesse voltar alguns anos, no ano que você resolveu fundar a Lápidos, resolveu empreender, resolveu criar uma empresa que ajudasse outras pessoas, que conselho que você daria para você mesmo? Eu diria assim, nunca perder a fé. A fé é ter coragem. Ter coragem realmente para empreender, porque empreender num Brasil como o nosso, eu diria assim, não é fácil, né? Os desafios são muitos, mas também é muito gratificante. Então, eu diria, sempre com muito cuidado, fazer um planejamento, né? Não ter medo de errar, se errar, levante, faça de novo, corrija o rumo, ponha as velas do seu barco na direção correta, mas nunca desista dos teus sonhos. Então, eu diria, se eu fosse começar de novo, eu diria assim, eu acredito que eu fui construindo uma trajetória profissional. E quando passei a pensar na criação da minha empresa, eu já tinha uma experiência profissional anterior. Eu já tinha sido bancária, já tinha sido professora, e pensava, e era uma coisa que eu já gostava, Fernanda, de lecionar, de ensinar. Então, foi uma extensão, a consultoria Lápidos foi uma extensão desta vontade de continuar interagindo e aprendendo sempre. Foi um passo além do que já estava acontecendo, mais ou menos isso? Isso, eu buscava ter mais flexibilidade, né? Se você pensar, não, quando você tem um negócio próprio, você tem mais flexibilidade de horários, né? Mas não é bem assim, tanto que quando executivas me procuram, Regina, agora eu vou por esse outro lado, vou abrir o meu próprio negócio, eu sempre digo, só tenha segurança suficiente e esteja preparado. Eu sempre digo, até uma frase que sempre me acompanhou muito na minha vida, foi quando ouvi numa palestra uma pessoa dizer assim, se você acha caro o conhecimento, experimenta a ignorância. Isso foi uma frase muito forte, então eu diria assim, invista muito em aprender, conhecer o empreendimento que você vai estar disposto a realizar para você ter segurança, né, que você está no caminho certo. Os erros vão acontecer, mas isso faz parte do aprendizado. Mas tenha conhecimento. O conhecimento é fundamental para qualquer ação que você venha desenvolver, né? E quando você fala em um negócio próprio, isso te exige muita persistência, muita coragem também, não que os outros não exijam, mas é diferente. Então, eu diria assim, tem que ter muita fé, tem que ter muita coragem nessa caminhada. E o que é fé para você? O que você entende como fé? Fé é acreditar, né? Então, é acreditar, para você acreditar no que você está se propondo, você tem que ter coragem, né? E tem que ir atrás de conhecimento, Fernanda. Então, muitos falam do teste de São Tomé, né? Você precisa acreditar, como que eles dizem? Precisa ver para crer. E fé, você precisa acreditar. Muitas vezes você não está enxergando ainda, né? E você tem que corrigir esses rumos. Mas você precisa acreditar. E o acreditar, você ter segurança. E segurança você tem com conhecimento. Então, se você tiver isso, tiver um planejamento, tiver mentores na sua vida, pessoas que te guiem, que te inspirem nessa caminhada, você terá certeza que realmente vai funcionar para você. Você pode acreditar e pode ter fé. Networking. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores.
E ao longo de toda essa trajetória, todos esses anos de experiência, esses anos de compartilhamento mesmo, se você pudesse se definir em apenas uma palavra, que palavra que você usaria? Agora há pouco ainda uma amiga me falou que se fosse para me definir, ela me definiria como uma pessoa incansável. Tem pessoas que me dizem que eu sou muito teimosa. Numa oportunidade fui buscar o que significa teimosia. Teimosia é a persistência com um propósito, né? Então eu diria assim, eu sou uma pessoa persistente. E se você é persistente é porque você tem sonhos muito claros. Uhum. Você sabe o que te motiva no teu dia a dia, a se levantar todos os dias e fazer acontecer. Então, quando você descobre o que você gosta de fazer, isso se torna uma paixão e você faz acontecer. E isso é o que realmente vai fazer toda a diferença. Tenha sonhos claros, tenha uma meta clara, faça um planejamento com conhecimento e não tem erro, não tenha medo, porque os medos são naturais, mas somente a ação cura o medo. Faça e faça sempre. E vai corrigindo os seus rumos. Indo para essa linha de ter coragem, de ter ação, o que você falaria para alguém que está totalmente perdido? A pessoa não sabe qual que é o verdadeiro propósito dela, não sabe exatamente o que ela quer buscar. Você daria algum conselho? Você falaria algo para essa pessoa? Eu diria assim que é natural. Em muitos momentos você está perdido. E isso é uma forma de consciência. Poxa, eu tô na busca. Se eu estou perdido e tenho essa consciência, eu vou buscar caminhos, conselhos. E um conselho que eu poderia sugerir nesse momento é você buscar uma mentoria. Para você, primeiro e antes de mais nada, buscar seu autoconhecimento. Quem é você? Uhum. Né? Quais são os seus perfis? Aonde que você tem os seus pontos fortes, que isso pode ser identificado através de várias ferramentas, e quais seus pontos de melhoria? Então, novamente, Fernanda, eu diria assim, a gente volta para o conhecimento, né? Então, é um autoconhecimento. E isso realmente nos ajuda muito. Então, eu diria assim, são várias as ferramentas, mas busque um mentor, uma pessoa que te inspira nessa sua trajetória e diga para ele ou para ela, eu gostaria de te convidar para ser o meu mentor, eu preciso me aconselhar para a minha trajetória, muitas vezes pessoal, profissional, eu posso contar com você. Então, é difícil quem não faça isso, porque hoje o mundo é um mundo colaborativo, é um mundo que a gente aprende uns com os outros, né? Então, eu diria assim, está perdido, que bom que você tem essa consciência e saiba que tem muitas pessoas dispostas a te apoiar e a te mostrar alguns caminhos. Que legal, que legal. Realmente, eu acho que o conhecimento e o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer coisa, né? Porque se você não consegue entender o mundo à sua volta, nem se auto-entender, dificilmente você consegue dar algum passo, fazer algo, porque você não entende nem qual que é o problema, como é que você vai resolver esse problema? E principalmente identificar o propósito, né? Por exemplo, hoje mesmo na minha consultoria com tantos anos, são novos projetos que muitas vezes se sinalizam para o nosso dia a dia. E todos nós temos que tomar bastante cuidado em analisar e verificar se esse realmente continua sendo o seu propósito, né? E muitas vezes identificar qual é o propósito da proposta que está nas suas mãos. E isso, eu ainda hoje, né, sou uma empresa, né, que desenvolve pessoas de consultoria, mas muitas vezes eu mesma busco um parceiro para me apoiar no desenvolvimento desse propósito como projeto. Ainda mais se envolve outras pessoas junto, estamos em 2, 3, 4 ou mais pessoas, vamos desenvolver juntos. Então, antes de mais nada, precisamos nos conhecer e definir esse propósito de uma forma comum, conjunta, para que a gente não tenha desafios e não tenha conflitos lá para frente. Então, eu diria assim, sempre busque, né, na medida do possível, pessoas para se aconselhar.
né, quer sejam mentores, conselheiros, e diga para ela, gostaria que você fosse meu mentor, podemos, né, conversar periodicamente, e isso é muito importante na sua carreira profissional também. Que legal. E já indo pro fim do podcast, eu te fiz várias perguntas ao longo desse episódio e eu queria saber que pergunta que a Regina faria para ela mesma se ela fosse se entrevistar. A pergunta que eu sempre me faço todos os dias, né? Porque quando você está envolvido com muitas pessoas e com muitos projetos, e muitos deles também sociais, né, você tem que estar de uma forma bastante clara, e a pergunta que eu me faço quando me vem o projeto nas minhas mãos, qual é o propósito? Né, eu estou agregando, posso realmente contribuir, né, porque se eu não tiver isso claro para mim de uma forma bem delineada, e principalmente na fase da minha vida que eu estou hoje, Fernanda, eu diria assim, se não tiver um propósito, uma causa nobre que acompanhe esse projeto, eu acabo não desenvolvendo. Então, eu diria assim, essa pergunta nós temos que fazer todas as vezes, não é só, né, uma vez na vida, 2 vezes, e acho que a cada momento que você se defronta com novas ações, com novas causas, com novos momentos, que inclusive a gente vive hoje um grande e difícil momento, mundo da pandemia, da conscientização, por exemplo, que a vacina é a única saída para nós retomarmos a uma vida que podemos dizer que não é mais normal, é um novo normal, né? Nós temos que nos perguntar de que forma que eu posso contribuir para essa, quer seja para essa consciência, quer seja para um projeto novo, como eu estou muito envolvida com o Movimento Unidos pela Vacina, como quer seja em projetos de aconselhamento, ou de liderar grupos de mulheres ou outros grupos diretivos. O mais importante é sempre estar se perguntando a cada renovação, quer seja de ano, de fases, quer seja de uma vida pessoal ou profissional, qual é o propósito, né? E muitas vezes discutir isso de forma conjunta, porque quando você envolve pessoas nesse processo, isso precisa atender às expectativas e o propósito precisa ser comum a todos nós. Propósito compartilhado, não é isso? Exato, é colaborativo, né? Porque precisa agregar. Se não agregar, a gente acaba não conseguindo ficar juntos, porque a gente, né, as agendas já são tantas e tão difíceis, que quando você desenvolve uma ação, um projeto, você tem que estar com esse propósito muito claro. E hoje eu vejo assim um propósito que tem me norteado em todas, pelo menos para mim, Regina, né, nessas minhas ações, tem sido um propósito que traga conexão, um propósito que influencia, um propósito que transforme realidades. Então, se a gente estiver junto, conectado, podendo influenciar as diferentes, né, situações que nos são apresentadas, a gente pode transformar realidades. E é para isso que a gente veio, né? Para sermos felizes, né, nessa caminhada, nesta jornada chamada vida. Com certeza. E eu fico feliz de ver você, Fernanda, né? Já nos conhecemos não há tanto tempo, mas o suficiente para dizer que você é uma pessoa persistente, você é uma pessoa com foco, né, sempre sorrindo, otimista, mas você tem um propósito bem claro. E muitas vezes a gente vai se sentir perdido. Isso é natural, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas eu estou muito feliz com essa proposta que aqui você está trazendo, para que a gente possa aprender uns com os outros. E vou ficar curiosa também em ouvir os outros depoimentos de outras pessoas, de outros, né, personalidades, executivas, mães, donas de casa, né, enfim, que eu quero também aprender com você. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos juntas, Fernanda. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, muito você ter topado gravar esse episódio comigo. Eu acho que você é uma pessoa que tem muito, muito a dizer.
Cada vez que a gente conversa, eu sinto que é uma aula para mim, que eu saio cheia de ideia, cheia de inspiração, cheia de vontade. Então, poder compartilhar isso com mais pessoas é um prazer gigantesco para mim. E, por fim, eu queria que você falasse como é que as pessoas fazem para saber um pouquinho mais da Lápidos, saber um pouquinho mais do MEC, saber um pouquinho mais de você. Quem tiver interesse de acompanhar um pouco mais o seu trabalho, o trabalho das empresas que você está à frente, como é que a pessoa faz para saber um pouco mais? Eu tenho uma empresa, então, chamada lapidosnetwork.com.br. Também coordeno 2 grupos diretivos, que são via Lápidos. Um deles é o MEX, Mulheres Executivas. Então, se você entrar no espaço mulheresexecutivas.com.br, você vai ver uma história de mulheres em altos cargos de gestão, uma história de 15 anos que nós temos estado juntos em encontros mensais. Também o grupo diretivo RH, que é um grupo de diretores de grandes empresas, que estamos há 14 anos juntos também. Mas tudo isso você encontra na lapidosnetwork.com.br. Então, estou sempre à disposição, estarei sempre por aqui, Fernanda, e obrigada pela oportunidade de nós conversarmos. Obrigada, o prazer é todo meu. Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.